Deixa eu falar com vocês. Eu queria compartilhar sobre um assunto que quando eu fui informado que eu estaria na escala de pregação, eu senti no meu coração de pregar sobre finanças. 私がメッセージするというふうに聞いたとき、金銭面についてお話ししようかと思ったんです。 Mas como eu é quem decido o que eu vou pregar, porque eu que vou pregar, eu decidi que eu não vou pregar sobre finanças. Vai dar certo, em nome de Jesus. Deu certo. Então, como eu quem decido o que eu vou pregar, eu decidi que eu não vou pregar sobre finanças. で、私がふうに決めるので、金銭面について話さずにいようと思います、今日は。 Mas, como quem manda é Deus, Ele mandou eu pregar. しかし、神様に金銭面について話しなさいと言われたので話します。 E como eu tenho juízo, eu obedeço. で、私は反抗したくないし、 Eu な não ので queria. 話します。話したくなかったんですけど Eu queria ね。 pregar sobre comunicação, que eu acho muito legal, só que Deus falou, fala sobre finanças. 私はコミュニケーションについて話したかったんですが、神様は金銭面について話せと言ったので、 A gente vai ler bastante Bíblia, tá? 聖書をたくさん読みます今日。 Então, se o pessoal do telão puder já colocar o português e o Nihongo para a Paula também, já vai ajudar bastante, porque a gente vai dar uma navegada boa na Bíblia. なので、ポルトガル語と日本語の聖書を素早く出していただけるとありがたいかなと思います。 Não tem como a gente falar de finanças sem dar um tour pela Bíblia. こう聖書を聖書の中を探らなければ金銭について話すことって難しいんです。 A Bíblia fala mais de 2.000 versículos só sobre finanças. 金銭について聖書は2000聖句以上あります。 Então, é claro, é isso aqui, ele foi trocado já. Obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6:24. マタイ6章24をまず開いてください。 Deus abençoe. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重じんで他方を軽じることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。 O dinheiro é uma das coisas únicas na Bíblia que a Bíblia considera que você pode servi-lo de alguma forma, considerá-lo como Senhor. 聖書によると、私たちが物を主として使えられるものってお金も含まれているというふうに教えてくれています。 Então a Bíblia diz: você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. ということは同時に2人の主に使えることはできない。 Então, o primeiro ponto que a gente precisa de entender aqui nessa passagem é que realmente o dinheiro é possível você servi-lo como um senhor. ということはお金に私たちは本当にお金を主人にして使えることっていうのは本当にあり得るということなん De で uma す。 certa forma, o dinheiro compete com Deus dentro de você. 言い換えれば神様とお金っていうのはあなたの中で争うってことなんです。 Então, quando você quer fazer alguma coisa, quem que vai decidir as coisas? É Deus ou é o dinheiro? あなたが何かをしたい時っていうのはあなたが決めるのかお金が決めてるのか主が決めてるのか誰が決めてますか？ Quando Deus fala para você fazer, sei lá, uma oferta, quem que decide essa oferta? Deus ou quanto você tem de dinheiro? 例えば献金しなさいって言われた時に神様がその献金を決めるのかあなたがどれほどのお金を持っているのかが決めるのかでどちらですか？ Qual que é? Pensa aí. 考えてみてください皆さん。 No meu caso, se for eu e eu tiver 10.000 para passar o final do mês e Deus me pedir 10.000 de oferta, quem que vai decidir se eu vou ofertar 10.000 e passar fome ou o dinheiro vai falar para mim que eu não posso dar 10.000 porque, afinal de contas, é todo o dinheiro que eu tenho para passar o mês. 例えば今月の生活費1万円しかないで神様がその1万円を献金しなさいって言ってきた場合あなたはいや1万円しかないからこれを献金してしまうと食べるお金がないそれともそれを
神様に言われた以上は捧げる。あなたはどっちですか？ Entende aonde que o dinheiro começa a tomar as decisões? É nesses momentos que é ele que compete com Deus dentro do nosso coração. こういう時に私たちの心の中でそういう争いが来るんです。 E aqui precisa dos passos que a apóstola deu pano de fundo já para a gente, é exercer a nossa fé. そこで私たちの先生が言ってくださったように、私たちが信仰で歩む必要がある。 E a fé, ela não persevera muito. A fé, ela é rápida. 信仰っていうのはこう長続きしないというか、忍耐強くなくパッて動かなければならないものなんです。 Então, se Deus toca no seu coração e você creu, você já vai lá e faz logo. Porque se você pensar 2, 3, 4 vezes, você já desiste. あなたが神様に言われてすぐしないと、何回も何回も考えてたらしないんですよ。 Quando a Ed pede para mim alguma oferta, eu falo, entrega, mas entrega rápido, senão eu desisto. で、 Vai logo. 私も妻 Some に com esse dinheiro daqui. 妻に献金したいっていうふうに言われると、もうすぐ渡して、それは早く捧げて早く捧げてじゃないともう携えない。 Não quero. Porque senão eu desisto. Eu sou carnal também. 私も肉で作られてますしね。 Né? Você começa a pensar, nossa, poderia entrar no restaurante e tudo mais, e aqui Nico. Eu comprar uma peça, alguma coisa, você começa a idealizar, fala, não, vai logo, some daqui. このお金でレストラン行けるなとか、車の改造ができるなとか、いろいろ。 Então a gente tem que realmente ter um posicionamento muito assertivo para com as finanças. なので献金っていうのは私たちが本当に固くなに決めて動かないといけないんです。 Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6:10. 第一テモテ6章10節を開いてください。 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, muitos sofrimentos. 6章10節、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て遠くの苦痛で自分を差し貫きました。アメン。 Então, claramente, a Bíblia fala que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção nas nossas vidas. É uma ferramenta que Deus vai usar para nos abençoar radicalmente. だから金銭があらゆる悪の根と書いてないですよね。 Mas o amor ao dinheiro, sim, é uma maldição. 金銭を愛することがあらゆる悪の根というふうに書かれているんです。 Então, nós precisamos de entender que amar ao dinheiro é atrair maldição para a sua vida. だからお金を愛することは自分の人生に呪いを呼びかけているようなものなんです。 E quando você respeita o dinheiro, mas o domina, é diferente. こうお金をリスペクトするのとお金にこう占領されるは違います。 Sempre que você vê o dinheiro, saiba que você é quem controla ele, não é ele que te controla. あなたがお金をコントロールすべきです。お金にコントロールされるのではなくて。 Já viu aquele ditado? Quando o dinheiro tem o crente, é ruim, mas quando o crente tem o dinheiro, é bom. お金がクリスチャンを持っていれば都合は悪いんですが、クリスチャンがお金を持っていれば都合はいい。 Então, entendamos que se a gente realmente respeitar aquilo que Deus nos deu e organizar com sabedoria, nós vamos fazer isso multiplicar nas nossas mãos. 神様が私たちの手元に与えた金銭を私たちが賢く管理すれば、それを倍増させることができるんです。 Abra sua Bíblia em Salmos 62:10. 詩編65の10を開いてください。62の10です。 Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. 72の10です。 62の10です。あ、62。 Eu falei em Hongo, né? 62:10. 圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。アメン。 Parte B, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. この10節の後半、富が増えてもそれにお金を止めるな。 Eu falo com uma facilidade bem grande aqui, né? Que a gente não pode pôr o coração no nosso dinheiro e tudo mais. Só que é muito difícil você não pôr o coração no seu dinheiro.
こう言うのは簡単なんですよね。こうお金にこう振り回されるなみたいなことは言うのは簡単なんです。Por exemplo, se você perde tudo que você tem hoje, você ficaria inabalável? 今日あなたの持っているものをすべて失いました。あなたはそれでもこう何もなかったかのように振る舞えますか？ Ia ficar totalmente abalado, もうショック大。 triste, cabisbaixo. もうかなり悲しいですし、ショックだし、テンション低くなりますよね。E é assim que a gente começa a perceber que é muito difícil a gente não deixar o dinheiro afetar os nossos corações. こういうことを考えていくと、お金に影響されない人生を送るのって難しいなっていうのが分かってくるようになります。 Mas entenda que nós servimos o Senhor que é dono do ouro e da prata. しかし、金と銀をすべて持っておられる主に私たちは仕えています。 E a nossa vida aqui na terra é curtinha. 私たちが地上に入れる時間って短いん Você です。 viver muito, você vive uns 120 anos. もうすっごく長くても120年とかですよ Vivendo ね。 muito も mesmo. うかなり生きて、びっくりするぐらい生きて120年ですよ E ね os。outros bilhares de anos que você vai viver vai ser na presença de Deus. そしてその残りの永遠っていうのは主の臨在の中で主と共に生きるわけなんです。 E aí, esse momento, você vai achar tão banal o momento que você fazia um esforço imenso para economizar 5.000 ienes no mês. だから私たちが永遠に生ったら本当にこう自分が5000円を節約するためにこんだけの労力を使ってたんだっていうふうに思い出すとバカバカしくなるんじゃないかなと思います。 Então, precisamos de entender o dinheiro que o Senhor nos entrega é algo que nós precisamos respeitar. Não podemos menosprezar o dinheiro. Ah, não, eu domino o dinheiro, então o dinheiro não é nada para mim e simplesmente desprezar ele. 神様が私たちに与えてくださっているお金って私たちが何もないかのようにこう軽蔑してはいけないんですよね。 O fundamento para que você prospere, para que você abunde nas finanças, é você organizar o seu dinheiro com muito respeito, com muita ordem e usá-lo com sabedoria. じゃあどうすればいいのかというと、神様が与えてくださったお金を大切にして管理をして使う必要がある。 Então você precisa de saber exatamente quanto entrou na sua vida, quanto tem saído e quanto você tem poupado. だからどれほど私はお金を得て、出費がどれぐらいあって、どれぐらい私は貯められているのかをしっかりと計算してなければ Hoje な em ら dia ない。 não é difícil a gente manter esse controle porque tem imensas quantidades de aplicativos de finanças, de organização financeira. もうそういうアプリって本当にありふれてるぐらい本当に多いので難しいことではないんですよね。 Então tenha em mente a necessidade de organizar suas finanças. なのでまず自分の金銭の整理が必要であるっていうことからスタートしましょう。 Amém? アーメンですか？ Próximo ponto. Pobreza não é de Deus. で、貧困っていうのは神から来るものではありませ Abra ん。 sua Bíblia em 2 Coríntios 8, 9. 第2コリントの8の9を開いてください。 A questão de pensar que o quanto mais simples e humilde você é, mais de Deus você é. あなたが乏しければ乏しいほど神に満たされてるみたいな考えを本当はどうなのかっていう話です、ね。 2 Coríntios 8, 9 diz assim: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse. 9節、あなた方は私の主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アメン。 Que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre. 主イエス・キリストが富んでいたのにもかかわらず私たちのために貧しくされました。 O que precisamos entender é que Jesus não era um mendigo que não tinha onde cair morto. キリストイエスは本当に富んでおられた方であることを理解する必要があります。 Ele, como homem, viveu como um cara focado na missão dele. ホームレスのように何もお金もなく何もなかったのではなくて自分のミッションのために一生懸命生きられたお方です。 Alguém desprendido que não precisava de voltar para casa todos os dias. 毎日家に帰らなくてもちゃんと堅な考えを持って前に進む人でした。 E ele tinha um cara que era tesoureiro.
そして自分の金銭を全部計算して管理する人もいました。 para que organizasse as finanças deles. で、自分の金銭をちゃんと管理して、それでしてもらっていました。 Então desmistifique na sua mente que Jesus era um pobre morador de rua, que era tão humilde que nós precisamos imitar essa pobreza dele. だからまずイエス・キリストはホームレスのようで何もお金がなくこう道をさまよっているような、だから私もイエス・キリストと同じようにお金を持っちゃいけないんだみたいな考えはやめてください。 Saiba que Jesus era muito próspero. イエス・キリストはすごい飛んでおられるお方でした。 Abra em Provérbios 23, 20箴言23の20を開いてください。 e versículo 21 também. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. 20と21です。大酒飲みや肉をむさぼり食うものと交わるな。大酒飲みやむさぼり食うものは貧しくなり、惰眠をむさぼるものはボロをまとうようになるからだ。アメン。 Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão. 大酒飲みやむさぼり食うものは貧しくなるんです。 Se a Bíblia só fala isso, isso só é uma história que a Bíblia está contando. これは聖書、これしか語られてないということは、Mas antes disso, ela fala: não ande com os tais. これだけだったら物語に過ぎないんですが、こういう方とは歩むなって書かれてるんですよね。 Ou seja, nós precisamos entender que isso é um mau exemplo, por isso não podemos andar juntos. ということは悪い例だからそういう人たちとは一緒に歩むな、絡むなってことですよね。 Então a Bíblia já mostra que a pobreza não é algo ruim, não é algo bom, aliás. ということはこう貧しくなること自体が良いことではないっていうのが分かります。 Provérbios 20, versículo 13. Eu vou ir andando porque vai ter muitos versículos, viu? 箴言20の13です。 Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. 眠りを愛するな、貧しくならないために目を開け、そうすればパンに満ち足りる。 Logo, não podemos ser sonolentos, não podemos amar o sono, não podemos gostar de dormir. ということは眠りを愛してはならないってことですよね。 E aí a Bíblia coloca isso como uma ameaça. Se você amar o sono, senão você acabará ficando pobre. 眠りを愛すればあなたは貧しくなるんだよっていう教えですよね。 Senão você acabará ficando pobre. でなければあなたは貧しくなりますよと。 Agora, o que ela coloca depois? Se você ficar desperto, você terá alimento de sobra. そして続いていくと、目を開けばあなたはパンに満ち足りると。 Ah, mas não pode ter alimento de sobra, mas a Bíblia está falando que você vai ter. でも満ち足りるっていうことは溢れるほど余るって意味ですよね。でも、余るって聖書によるとダメなんじゃないのと。いえ、聖書には満ち足りていいんだと書かれてるん A です。 Bíblia não diz que a gente tem que desperdiçar alimentos. A Bíblia está dizendo que nós vamos ter alimento de sobra, a que possa socorrer a qualquer um. もちろん無駄遣いにしてはならないです。ただ満ち足りるということはない人にまで分けられるということなんです。 Saiba que Deus é o dono do ouro e da prata. 神様は金銀無 Toda 私 a です。 riqueza da terra pertence a Ele. すべての地上の金銀は主のものです。 E se você serve a Ele, você é cordeiro com Cristo Jesus. あなたが主に仕えているのならば、あなたはイエス・キリストと共にいて共同親権者です。 O que significa ser co-herdeiro com Cristo Jesus? キリストと共に共同親権者ってどういうことでしょうか。 Que Jesus vai herdar e nós também vamos herdar junto com Jesus. 共同遺産をするっていうことですね。私たちが得られるっていうことです。 Aleluia? Deixa eu falar mais um ponto para você. Dívidas não são de Deus. で、私たちのもう一つ学ばなければならないのが借金です。借金は神から来るものではありません。 Dívidas não são de Deus. A dívida em si não é algo ruim, mas
existe a dívida que é uma bênção nas nossas vidas. Por exemplo, você comprar uma casa, comprar um carro. Esses tipos de financiamentos que você faz ao receber algo em troca, isso é uma bênção. 例えば家を購入しました、車を購入しました、それによってローンを組みましたっていうのは全然悪いことじゃないんです。いいこと、祝福なんですね。 Porém, quando você gasta e gasta e gasta para ter coisas, para ganhar coisas, para conquistar coisas, alcançar coisas deliberadamente, sem que você tenha controle disso, isso se torna uma maldição na sua vida. しかし自分の欲を満たすためにひたすらお金を使う、自分の欲を満たすために欲しいものをすべて買うため、こう管理せずに使うっていうのは呪いになります。 Provérbios 21:17. Abra lá. 箴言21の17。 Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. 快楽を愛する者は貧しい人となり、ブドウ酒や油を愛する者は富むことがない。 Quando você começa a passar necessidade, desconfie que você está fazendo algo bíblico na sua vida. あなたが何かがちょっと必要、自分の生活費がちょっと足りてないなと思ったら、全く悪いことではないとも思ってほしいです。 Talvez você esteja vivendo Provérbios 21:17. もしかしたらあなたは箴言21の17を生きているのかもしれない。 Talvez você esteja realmente se entregando aos prazeres e, assim, consequentemente, passando necessidade. あなたはもしかしたら自分の欲に身を委ねているからこういう状態になってしまっているのかもしれません。 Deixa eu desmistificar uma coisa para você. Quando Deus te coloca à prova, é totalmente diferente de passar necessidade. こうお金がない乏しい状態と神様に試されているっていうのは全然違うので、はっきりそこをさせておきたいです。 Quando Deus te coloca à prova de alguma coisa, é para você ser aprovado. 神様があなたを何かを試しているっていうのは、あなたがあくまでもそれによって成長してより豊かになる、より成長したものになるためなんです。 Tendo em vista que não há provações que não podemos suportar, você vai conseguir vencer. そしてなおかつ私たちに耐えられない試練っていうのはないっていうふうに書かれているので、私たちは必ずそれを乗り越えて成長するっていうことなんです。 Então, estar sendo provado nas finanças é um ponto que você vai mostrar a Deus a sua fidelidade. だから私たちがこう自分の金銭によって忠実であれば、私たちは主に忠実であるってことなんです。 Isso faz diferença, porque aí você vai começar a se comportar de uma maneira que agrade a Deus. そうすれば私たちは神様を喜ばせながら生活することができます。 E o próprio Jó foi muito tentado por isso. そしてTentado não, provado por isso. ヨブ本人もそれによって多くの試練を受けたんです。 Só que ele venceu. でも彼は打ち勝ったんです。 E você também vai vencer. あなたも打ち勝つことができます。 Mas, quando você é desregrado e você se entrega aos prazeres, você realmente passará necessidade sem pudor. しかしあなたが自分の欲をそのまま満たすために、やりたい放題していれば、あなたは必ず苦しみます。 Então, se você se entrega aos prazeres e sai gastando e gastando e gastando e comprando tudo que vê pela frente, e você às vezes nem sabe mais onde isso está na sua casa, e você ainda está lá procurando, comprando mais e tendo mais, e alcançando mais e querendo alcançar e saciar um desejo no seu coração que é só preenchido pela presença do Espírito Santo. あなたは聖霊様にしか満たされない部分を物を持つことによって満たされると勘違いしてしまって、やたらと物を買おうとする。 Quer uma receita? Dobre seu joelho e ore. レシピですが、皆さんひざまずいて祈ってください。 Às vezes você está empolgado por alguma coisa que você tem que colocar a mão na sua cabeça e falar: Senhor, sai em nome de Jesus esse espírito de consumismo na minha vida. 時には悪霊ですからね、本当に悪霊出ていきなさいと、お金を無駄遣いしようとする悪霊出ていきなさいって言わなければならないほどいう方もいますから。 Eu gosto muito de praia, de mar, de mergulhar. Eu amo isso. E eu sempre quis comprar um kit de mergulho, sabe aqueles cilindros de ar? 私 Eu っ acho muito て legal isso.
こうシュノーケルとかが大好きなので、本当に海とか本当にそういうのが大好きなので、そういうシュノーケルできるキットみたいなのを買いたかったんです。E aí eu pesquisei, busquei, achei na Amazon, no Ali, não sei o que, achei um monte, vi todos, já manjei de todos os modelos que tem do negócio. Vou comprar. すべてのモデルをもう調べ尽くして、アマゾンとかアリとかいろんなところでこう調べ尽くして、絶対買おうと思ったんです。Só que aí quando eu vou passar no crivo que chama o Espírito Santo a provar, ele nunca me aprovou. でも聖霊様の同意っていうところになってくると、聖霊様に同意されたことがないんですよ。E até hoje eu não tenho trem. だから私は今でも買えてません。E talvez eu nem tenha. もしかしたら一生買えないのかもしれま Mas せん。 está nos meus favoritos a Amazon lá. でもアマゾンの気に入りマークはちゃんとつけてます。E agora realmente eu estou correspondendo com aquilo que Deus falou comigo, porque Ele falou que não é para me comprar e eu não vou comprar. で、神様に買ってはいけないって言われたので買ってません。 E o que a gente precisa de entender é esse tipo de posicionamento de que você precisa de passar pela aprovação do Espírito Santo para obter algo na sua vida, porque senão você vai atrair maldição e não bênção. なので自分の金銭面に関しても何に関しても聖霊様に同意されているかどうかっていうのは一回チェックしてみてください。じゃないとあなたはそれを行うことによって呪いに、自分に対して呪いになってしまうから。 E talvez, não sei, se eu usasse aquilo lá naquele ano, naquele mês ou daquela forma, eu me acidentasse, acontecesse alguma coisa, eu não sei o que Deus estaria me avisando, mas eu sei que não era para mim comprar. この買わせてもらえない理由はわからないんです。もしかしたら私はそのキットを使うことによって何か事故にあったり、もしかしたら自分の人生も絶ってしまうのかもしれない。何かわからないんですが、神様は将来をご存知な方ですからね。Amém. Está selado em nome de Jesus. Então, tenha em mente que nós precisamos de passar tudo que vamos comprar pela aprovação do Espírito Santo de Deus. なので、私たちが買うものすべて聖霊様が同意してくださっているかどうかをチェックしてみてください。 E entre essas coisas que a pobreza ela nos faz, estraga nossas vidas, é através da falta de disciplina. そしてその中で私たちの生活を壊していくものっていうのがその生活の乱れです。 Em casa eu organizo as finanças. E confesso para vocês que é chatíssimo trabalhar com finanças. 金銭面の管理は私の役です。私の家ではね。でも大変難しく面倒くさいです。 E é muita coisa, e é muitas contas, e é muita ordem, muita coisa chata, cheia de kanji para ler e tudo mais. E você tem que ir lá e tem as datas certas para pagar tudo, porque senão acontece alguma coisa e tudo mais. Então é muito chato trabalhar com tudo isso. 管理、その金銭の管理っていうのは本当になんか数字も多いし、漢字も多いし、期限も多いし。 なんかしなければならないこと多いしなんですね。 Então, para mim, levantar e falar, vou organizar finanças, eu preciso esboçar muito esforço de mim mesmo, porque senão não parte de mim. Falar, vou fazer as finanças aqui facinho. だから金銭の管理をしようとか自分から喜んで言えないんですよね。管理をする時になったら本当にこう勇気がいるというか、しなきゃみたいな自分の背中を自分が押さなきゃしないんですよね。 E eu acho que esse sentimento não é só meu, talvez. これって私だけじゃないのかもしれません。 Abra sua Bíblia lá em Efésios, não, Provérbios 6, até o 8. 箴言6の6から8。 Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. 先ほど共同親権者という言葉を使いましたが、共同相続人でしたので、すいません、お願いします。6節から、怠け者よ、アリのところへ行け、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには首領も司も支配者もいないが、アメン。 Não sou eu que estou falando. これは私が言ってるのではないんですよね。 É a Bíblia. E você não precisa de ter um supervisor na sua vida para você tomar vergonha e organizar suas finanças. なので皆さんも8節まで読んでいただいて自分の金銭をちゃんとしっかり管理してください。 Você não precisa de ter alguém cobrando você, chamada esposa, para você organizar suas finanças. 妻に
管理しやとか言われなくても進んでしてください。 É chegado o tempo de nós mesmos termos disciplina e nos posicionarmos em organizar nossas finanças. Você pode dizer amém? 本当に私たちが本当に責任を持って立ち上がって管理をしなければならない時です。 Aleluia. ハレルヤ。 Homens, se posicionem. 男性の皆さん、堅くなに立 Hoje っ em てくだ dia さ tem い。 um negócio chamado Google. Você pode achar o que você quiser lá. もう Google っていうものがある以上 Planilha orçamentária que você desejar. 何でもできます。何でも出てきますから。 Então, se organize なので皆さん整理整頓をちゃんと e 管理等 tome させてください。 posse da disciplina do Senhor. そして主の生活の瞬間も得てください。 Uma outra coisa que a pobreza nos atrapalha é quando a gente falta planejamento. そして計画のなさ。 Planejamento é uma coisa que está na identidade do cristão. 計画っていうのはクリスチャンのアイデンティティに含まれているものです。 Se você ver a história de Jesus, ele sempre planejou muito. イエス・キリストの生活を見ていれば彼はすごく常に計画をしておられました。 Então ele já tinha a mente lá na frente, ele vivia o agora, mas com a mente lá no amanhã, no depois, no mês que vem. 現在を生きながらこの後のこと、来月のこと、来年のことを考えておられ E ました。 toda vez que ele falava nesse plano, os discípulos ficavam, sabe? A gente que já sabe do final da história, acha que os discípulos estão pagando de louco, sabe? Falando, não sei que. Eles estão fingindo que não entendem, mas Jesus está falando claramente que ele vai ser crucificado. E por que você não entende? この話の終わりを結末を知ってる私たちからしたらなんで人たちってそんなに分からなかったのかなとかなるんですが本当に分からなかったんですよね。 E o planejamento é fundamental para a vida do cristão. でもその計画っていうのはクリスチャンの人生には欠かせないものです。 Abra sua Bíblia em Lucas 14, 28 a 30. ルカの14を開いてください。 A Bíblia diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. 28から30。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは、皆その人をあざけてまでですね。はい。 A Bíblia fala que rirão de você, ou dele no caso, e dirão que o cara não foi capaz, não teve capacidade de terminar. ということは、私たちが計算せずに物事をしていって結局それを完成させられなかったら嘲笑われるってことなんですよね。 Vocês já viram que eu gosto do logo, né? Logo, porque significa que, se a gente parar para analisar o que a Bíblia está dizendo, é que se você não tem realmente planejamento e disciplina, a Bíblia diz que você não vai conseguir terminar alguma coisa. ということは私たちが生活の乱れ、金銭の管理ができていなければ私たちは始めたものを最後までやり尽くせられないってことですよね。 Então isso significa que a Bíblia nos taxa de incapaz. ということはそれは能力のなさ、あなたはできない人だっていうふうに言われてるってことですよね。 Você já leu a Bíblia assim? Quando ela começa a dar uns tapas na sua cara e você quer fechar a página para parar de apanhar, mas parece que ela sai um murro da página. 聖書を読んでいてビンタされてるような感覚ってあるじゃないですか。もうビンタされたくないから聖書を閉じようって思ってもビンタされるんですよね。 Provérbios 21:5. 箴言21の5。 Não é eu que estou falando. 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. 箴言21の5。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべての慌てる者は損失を招くだけだ。 Leiam Provérbios todos os dias. 箴言を毎日読んでください。皆さん Desesperadamente. 本当にこう絶えず読んでください。 Os planos bem elaborados levam à fartura. 勤勉な人の計画は利益をもたらす。
nós podemos ter fartura. 私たちは利益を得ることができるってことですね。 Isso não é uma coisa, não é um pecado. 利益を得るっていうのは罪じゃないわけですよ Só que ね。 não basta você simplesmente planejar. Ah, eu tenho um plano de viajar para as Filipinas. しかし計画するだけじゃダメなんですよね。 Você precisa de ter um plano bem elaborado. 例えば私はフィリピン Tá lá. に旅したいって言って計画をちゃんとしないといけないんです。 Diligente, o plano do diligente. 勤勉なです。勤勉な計画。 E nós precisamos ter esses planos bem elaborados, saber passar pelo crivo do Espírito Santo e realmente entender qual é o momento, qual é a forma, qual é o método, qual é o tempo de Deus para tudo isso. 勤勉な人としての計画なので、どういうタイミングで行くべきなのかとか、何をどうすべきなのか、いつ行くのか、期間とか。 Aí, na parte B, o versículo diz assim: mas o apressado sempre cai ou acaba na miséria. そしてこの聖句の後半は、すべて慌てる者は損失を招くだけだと書いています。 E foi por causa de Provérbios 21:5 que eu não tenho o meu snorkel até hoje. だからこの箴言21の5によりまして、私は自分のシュノーケルキットがまだ持ってない Eu という tenho こと um です。 plano muito bem elaborado aqui nos meus favoritos. ちゃんと自分の携帯のこのお気に入りのところにはちゃんとした勤勉な人としての計画はあるもののですね。 Só falta o tempo de Deus. 神様の時がまだ来てない。 Porque se eu me apresso, eu acabo na miséria. 私が慌ててしまうと損失を招いてしまうから。 Aleluia? いいですか？ Outro passo da pobreza que nos atrapalha é a falta de maturidade emocional. そしてメンタルの精神的な未熟さによる。 Às vezes a gente tem que tomar vergonha na nossa cara e falar: cara, eu vou parar com essa infantilidade aqui e vou fazer o que tem que ser feito. 時には私たち自分自身にもうそろそろこう赤ちゃんみたいにギャーギャー泣くのはやめようって言わなければならない時ってあります。 Sabe uma pessoa boa para falar isso para você? すごく自分に対してこうちょうどいい人、 Você mesmo. 自分に対してちゃんと言える人ってい Porque うのは você 自分 vai 自身です。 odiar se alguém falar para você. こう誰 Mas か se に você falar para você mesmo, você não se odeia. 誰かに言われたら Saiba disso, conselho. 腹が立ちますが、自分自身に言ったら腹が立たないですよね。自分だから。 Um conselho para você guardar no seu coração. だからですね、自分自身にもう赤ちゃんみたいにギャンギャン泣くのやめようって言ってください。 Provérbios 12:27. 箴言12の27。 Estão anotando aí? Anotem, porque esses aí vocês vão ler e vão ainda prosperar muito. 皆 Em さんど nome う de ちゃんと Jesus. ノートに書いてますか？これを読んで栄えてほしいので。 O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. 武将者は獲物を火で炙らない。勤勉さは人間の貴重な財産である。 Se você tem preguiça, você não vai desfrutar daquilo que você herdou, daquilo que você conquistou com muito esforço. あなたは面倒くさがり屋だったら、あなたが一生懸命働いて得たものを満喫することができないってことなんです。 Mas se você é diligente, você vai sim dar valor aos seus bens. しかしあなたが勤勉な人であれば、貴重な財産をあなたは大切に扱うってことです。 Provérbios 22:7. 箴言22の7。 O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. 富む者は貧しい者を支配する。借りる者は貸す者のしもべとなる。 Quando você não tem essa maturidade emocional, você se desespera e você começa a querer pedir emprestado e fazer financiamentos e fazer um monte de ideias mirabolantes para tentar estancar um sangramento que depois vai virar uma bola de neve. あなたが精神的に強くなければ、あなたはすぐ金銭面においてパニックになって、なんとか例えば借金をしてでもこれを返してとかなって、本当にこう雪だるまのようになっていきます。 Então nós não podemos estar à mercê dessas situações, mas sim depender de Deus. なので本当にこうパニックに陥るのではなく、主に頼る必要があります。 E começar a buscar estratégias para você conquistar aquilo que Deus tem para você. そして神があなたのために計画されているものをあなたはどういうふうにすれば手に入れられるのかを考える。 Tem uma oração que você pode fazer, uma pergunta para Deus e espera Deus responder. Você fala: Senhor, isso é tudo? 神 Isso 様 é tudo que に o Senhor tem?
神様に一回、私が今持っているもの、しているものはあなたが私のために準備されたものでのすべてですかと、 E deixa Deus responder para você. これ以上ないですかっていうふうに聞いて、神様の答えを待ってください。 Porque não é tudo. すべてじゃないので、 Jamais será tudo. もうすべてっていうのは Deus tem muito mais para nos fornecer, porém nós não recebemos. 私たちが神様のすべてを生きられるっていうのはかなりハードルが高いというか、すごいんですよ。なのでそれはまず、はい、これで全てだっていう返答はないと思います。 Provérbios 10, versículo 4. 箴言10の4。 As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. 無償者の手は人を、貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ませる。 Aqui a preguiça não é só sobre trabalhar. これは本当に働くことについてだけじゃないんですよ Em ね。 qualquer coisa. すべてにおいて。 Se você manifesta preguiça na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você tende a cumprir esse versículo sobre a sua vida. あなたが日常生活の中でこの無償者と言いまして、この面倒くさがり屋だったら、この成功を生きてしまうことになります。 Então eu estou orando para Deus me dar alergia de preguiça. なのでこう無償者にならないために、この面倒くさがることのアレルギーを私に発してくださいっていうふうに祈ってるんです。 Porque às vezes você tem que dar um pontapé em si mesmo, um pulo, fala assim, Senhor, Deus fazer logo, porque senão eu não faço e eu vou cumprir um versículo que eu não quero que se cumpra. 自分自身を蹴り飛ばさないといけない時ってあるんですよね。じゃないとこう自分がこれが起きちゃうっていうの分かってるにもかかわらず、それを受け入れてしまうから。 Então, simplesmente seja diligente e não preguiçoso naquilo que Deus falou para você fazer. なので無償者、言えばその面倒くさがり屋にならずに勤勉な人、一生懸命生きてください。 Quem tem algum fio lá para arrumar na sua casa aí? こうなんかUma janela emperrada, 家で直さなければならないものとか、家 trilho に da あるもの、 cortina 例えば caindo, ちょっとカーテンを直さないといけない、窓を直さなければならない、 relógio que está no lugar errado. この時計をちょっと位置を変えなきゃいけないの Não, に deixa aí と que eu か、 vou fazer. またいつかするか Não ら、 precisa ficar me lembrando de 3 em 3 anos. もういちいち3年ごとに言われなくても分かってるからいつかするからみたいな。 E a gente não faz. Isso Ensinar também isso, né? é um sinal de preguiça que temos que largar. これは面倒くさがり屋の一つの印です。 Aleluia. いいですか？ Deixa eu falar uma coisa sobre prosperidade financeira, ela também não é pecado. で、金銭的に栄えることも罪ではありません。 Tem muitos crentes, lógico que não aqui, mas que acham que enriquecer e prosperar financeiramente está pecando, não é de Deus, é uma coisa do diabo e tudo mais. お金持ちになるとか金銭的に豊かになることは悪魔から来るものだと信じるクリスチャンもいるんです。 Imagine que você seja uma árvore. あなたが木だとします。 E aí você está plantada numa terra e você cresceu e começou a dar frutos. あなたは植えられていて成長して実を出しました。 Esses frutos seus contêm sementes. そしてそこには種があります。 E aí essas sementes vão ser comidas pelos pássaros e os pássaros vão voar para outros lugares e eles vão fazer os seus cocozinhos em outros lugares. そしてその実を小鳥たちが食べて、なおかつその種を食べるわけですので、それを出しますよね、小鳥たちも。それをあらゆる場所でそれを出しま E す。 esses cocozinhos dos pássaros vão cair na terra e eles vão começar a gerar uma árvore igual à sua, que é da sua espécie, porque você o forneceu a semente e lá ela vai crescer e vai começar a dar frutos da sua espécie. なのであなたが出した種がまた違うところのどこかにあなたと同じ木がまたできるわけなんです。 Só que outros frutos dessa mesma árvore, eles vão cair por terra e eles vão apodrecer ali naquela terra, trazendo alimento para aquela própria terra. そして小鳥に食べられなかったその実っていうのは落ちて、その実は落ちるんですが、その土に対するその肥料となるので、また土を強くさせることになります。 E ali,
a própria semente que caiu na própria terra também vai começar a crescer e vai começar a alimentar os outros animais que ali se alimentam. そしてその落ちた実によってまた新たな木ができてまた新たな実ができる。そして多くの動物もそれを自分の食材とする。 Entenda uma coisa. Quando você se coloca no lugar dessa árvore, alguns recursos não são para você, são para você semear em outros territórios. あなたがもらってるいくつかの金銭っていうのはあなたが自分のためのものではなく違うところに種まきするための金銭だったりすることもあり E ます。 outros recursos são para você e ele vai sim te suprir abundantemente. そして自分自身の生活費っていうものもあるんです。 Então, e esses recursos vão começar a aflorar e vão começar a dar novos frutos e você vai prosperar. Só que aquele fruto que você lançou em outros lugares, aqueles recursos que você semeou, vai sim dar frutos e você vai continuar colhendo e a sua geração vai continuar recebendo as bênçãos dessas semeaduras. そして自分の生活費としてあなたが使ったものも自分の祝福になり続けるとともにあなたが種まきしたその金銭お金っていうのも違う場所でまた実がなってあなたの子孫たちがそれらによって祝福され続けていくんです。 Então você é aquela pessoa que precisa de saber o que é para você semear e o que é para você consumir. だから自分の生活費のものと種まきするもののお金のその部類の違いを理解しなければならない。 Então, uma vez eu expliquei que há uma diferença entre semente e pão para nossas vidas. で一回説明をしたことがあるんですが、種とパンの違いっていう話を。 A semente é para semear e o pão é para consumir. 種っていうのは種まきするため、パンは食べるため。 Então, se eu tenho um recurso na minha mão, esse recurso é semente ou é pão? A primeira pessoa que vai decidir isso é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. お金が私の手元に来ました。このお金っていうのは種なのかパンなのか、これを決めるのが聖霊様なんです。 E depois disso, você vai começar a agir conforme a decisão. Se é pão, eu vou consumir. Eu vou consumir, é para mim consumir agora ou depois? でそれをじゃあ私のパンだとします。じゃあパンだったら今食べるためのものなのか、将来私が食べるためなのか。 Ou Deus quer que eu poupe e simplesmente deixe esse dinheiro guardado? または貯金用なのか。 Tudo isso nós precisamos de perguntar para Deus. すべて神様に聞かなければならないんです。 E essa organização, esse temor a Deus vai trazer muita prosperidade para a sua vida. その管理、その主を恐れながらの金銭管理をしていくことによってあなたは大変富む人になります。 Abre a sua Bíblia em Provérbios 11, 24. 箴言11の24を開いてください。 Eu vou correr um pouquinho, tá? ちょっと走りますね。 11, 24 diz assim: Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 24と25、気前よく施してなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。 Provérbios 14, 23. 箴言14の23。 O trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. いかなる労苦にも利益がある。無駄口は損失を招くだけ。アメン。 Nesses dois versículos a gente entende que simplesmente não podemos sair fazendo deliberadamente aquilo que nós pensamos e achamos que é necessário e fazemos. この2つの聖句で私たちがしたいことをやりたい放題にしてはならないっていうことが分かります。 Porque o 11:24 de Provérbios diz que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. 24の、最初のところ、気前よく施してなお富む人がいるっていうふうに書かれてますよね。 E ali, a próxima parte desse versículo fala assim: outros retêm o que deveriam dar. Ou seja, eles devoram as sementes ao invés de semear.
そしてその続きに正当な支払いを惜しんでっていうふうに書かれていますよね。言い換えれば、払わなければならないものを払いませんでした。E cai na pobreza. かえって乏しくなる者がいる。O generoso prosperará. おおらかな人は豊かにされ。Então, quando eu tive o dinheiro para comprar o meu snorkel preferido, aquilo era uma semente, não era um pão. スノーケルキットを買うお金ができたとき、あれは実は種だった。 Então eu não poderia usar mesmo que eu tivesse os recursos em minha mão, porque aquele dinheiro não pertencia a mim. たとえ私の手元にそのお金があったとしても、そのお金は私のものではなかったから使うわけに E は a いかなか partir っ do た。 momento que eu entendo isso, eu vou lá e semeio aquilo que eu precisava que queria usar, mas eu semeio porque eu entendi que ela é uma semente. Semente deve ser semeada. それを理解した時点で、私はこれが種だと悟ったら、種をまきます。 Quando eu devoro as sementes e não as semeio, eu acabo em ruínas. 私が種を食べてしまうと、私は滅ぼされてしまう。 E a Bíblia diz, e cai na pobreza. そして乏しくなると聖書は書 Por いて isso ま que すよね。 finanças não é para qualquer um, organizar suas finanças não é para qualquer um. Por gente que não ora, que não tem temor a Deus, não consegue organizar suas finanças, porque você precisa de ter temor do Senhor para organizar suas finanças. だから金銭の管理っていうのは誰でも簡単にできるわけじゃないんです。主を恐れて、なおかつ祈らなければ自分の金銭の管理っていうのはできないです。 E a Bíblia diz que Deus traz as coisas loucas para confundir as sábias. Esse versículo muda tudo. そして神様はこうイかれた狂ったものを賢い人たちを惑わすために狂ったものをあえて使われるというふうにも書かれています。 Tinha uma mulher que tinha 3 moedinhas e ela era tudo que ela tinha. E ela decidiu ofertar essas 3 moedas. とある女性が3つのお小銭を持っていて、その献金をすべて捧げようとした話がありま Talvez す。 era os 3 requiem que ela poderia comprar um bentô no Reiuado para passar o dia. もしかしたら300円で、その300円で自分のお昼の朝食を平和堂で買うつもりだったのかもしれない。 Só que ela sabia que as coisas loucas vêm para confundir as sábias. しかしその女性は神様って私たちと同じ計算をしないことを知っていたから、 E ela pensou, se eu ofertar isso aqui vai ser loucura. 私がこれを献金したらちょっとおかしい人だよね。 Mas se eu cometer essa loucura, entendendo que as coisas loucas vêm para confundir as sábias, talvez eu estou no caminho certo e não na loucura. でも私があえてこれを献金すると狂ったような行動を取ると、それが知恵なのかもしれない。逆 E に foi a única oferta que Deus recebeu. そしてその女性の献金だけを主は受け入れたんで Você す。 pode aplaudir ao Senhor? 主に盛大な拍手を。 Aleluia! As coisas loucas vêm para confundir as sábias. 本当に狂ったものっていうのはあえて神様が使って賢い人を惑わすんです。 Então, você prosperar abundantemente em Deus não significa que você simplesmente vai começar a guardar tudo que você recebe e você vai enriquecer com isso. É você ter uma mentalidade de que você tem pão e semente na sua mão. Qual é a semente e qual é o pão? 豊かに É sobre isso. 神にあって豊かになる、お金持ちになるっていうのは得たものをすべて貯金するのではなくて、あなたが何が種であって何がパンであるのかを見分けられることなんですよ。 Nós precisamos de nos contentar com aquilo que temos, mas não podemos parar contentado com o que temos. 私たちは当然自分の持っているものを満足しなければ持っているもので満足しなければならないけれども、そこで立ち止まっちゃいけない。 Porque servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é dono do ouro e da prata. 私たちは王の王、主の主、すべての金銀の主であられる方に仕えています Então から。 por que a gente vai se satisfazer tendo o mínimo dos mínimos? なのに私たちはなぜ少ない本当に乏しいものだけで満足してしまうのか。 Deus pode te dar grandes coisas, basta a sua motivação estar de acordo com a dele. あなたの動機が神様の動機と同じであれば、神様は偉大なることを私たちに任せてくださる O んです。 grande decisivo dessa questão é a sua motivação. 何がここで必要なのかというと、あなたの動機なんです。
Então nós precisamos ter uma motivação de acordo com a motivação dele, com os planos deles, com o desenho do céu sobre as nossas vidas. その動機が不可欠である以上、私たちの動機と神の動機、言えば天にある主の動機が一緒かどうかなんです。 E a gente não pode se conformar em estar vivendo de uma forma miserável, de uma forma simples. Ah, porque Jesus era muito simples, então eu também tenho que ser simples. そしてその中で、でもイエス様ってすごく乏しい人だったから、私も乏しくなきゃっていうふうに思うことはやめてほしいで Será す。 que Deus não tem para você uma estratégia de você ajudar pessoas simples? 例えばあなたが神様に用いられて乏しい人を助ける側かもしれません。 Levantar você como um grande empresário e começar a dar emprego para outras pessoas simples? 豊かな経営者として本当に乏しい人に職業を与える側かもしれませんよ。 Será que o mundo dos empresários é só dos ímpios? 本当に経営側っていうのは本当にクリスチャンでない人しか得られない地位なのでしょうか。 Você tem que pensar, não, peraí, tá errado isso. 違いますよね、よく考えたら。 E começar a analisar a sua forma de se comportar financeiramente e começar a tomar posse das promessas de Deus. Por isso que eu falei para você anotar esses versículos. だからこの聖句を書いてほしいって言ったのも、皆さんこの神様からの約束を自分のものにして豊かになって成長していってほしいからなんです。 Por exemplo, se você falar, mas eu trabalho e eu recebo só o meu salário, e isso não é suficiente para mim prosperar abundantemente. でも私は本当に会社員であって自分の給料によって生活しているからちゃんと豊かになるっていうのは難しい。 Começa a orar a Deus e pedir portas, novas portas abertas para a sua vida, para que você prospere. Não fique limitado só em uma porta, comece a abrir portas para a sua vida, para que você prospere consequentemente. 一つの扉だけで満足するのではなくて、神様があなたにあらゆる扉を開いてくださって、収入の扉を開いてくださるために祈ろうではありませんか。 Então não podemos ficar limitado no nosso quadradinho, sabe? Nesse espaço, mas eu não tenho para onde ir, não sei o quê. Coloca mais 4 em volta, começa mais a ampliar e começa a ampliar a oportunidade de Deus começar a trazer bênçãos nas suas vidas. だからこの小さな資格だけで、満足するのではなくて、神様があらゆる資格をくださって、あなたが多く広がって成長していくことを望まなければならないんです。 Porque Deus derrama bênçãos sobre a terra e cai sobre aqueles que estão preparados. 神様は祝福を地に降り注いでくださって、 Eu exemplificar a bênção de Deus como uma chuva. 準備しているものがそれを受けるんです。 Muitas das bênçãos de Deus estão sendo desperdiçadas e correndo para os rios. 例えば主の祝福が雨だとします。多くの祝福が無駄にされて、川に流れて違う遠くに行っちゃいますよね。 Aí vem o Joãozinho com uma estratégia, ele arma uma lona aqui, uma lona ali, uma lona ali, e começa a juntar essas águas que a chuva recolhe e começa a canalizar essas bênçãos /chuvas e começa a usar dessas chuvas aproveitando essa oportunidade. でも例えば A 君が何らかの方法を使ってその雨をいかにも自分のものとしてゲットできる方法をテントを張るなりしてそれをいかにも自分の水として使用できるかっていうのを考えた人がい E たと o します。 Manuel, toda manhã, ele vai lá e coloca um copinho lá na varanda dele, esperando Deus encher de chuva. そして B 君は自分のベランダの上にコップを置いてこのコップを水で満たしてくださいと祈る。 Já pensou a conversa do Manuel com o Joãozinho? で A 君と B 君の会話って Quem que vai どうな reclamar ると思いま primeiro? すか？誰が先に文句を言うと思いますか？ Quem que vai reclamar? 誰が先に文句を言うと思いますか？ O Manuel. B 君ですよね。 O Manuel vai falar, rapaz, eu sou diligente, todo dia eu coloco meu copinho lá e as bênçãos são misérias. もう B 君は私は勤勉にちゃんと毎日コップを置いてるのに祝福は本当に数少ないものだと。 E o Manuel vai olhar e vai rir. Falou, sério? de A 君がそれを見て笑うんでしょうね。 Não é o mesmo Joãozinho caso que vai o rir, né? Joãozinho. O Joãozinho vai olhar e falar, rapaz, sério, não é o mesmo caso que eu. で A 君が見てそれを笑うんですよね。 Não estamos falando da mesma chuva. じゃあ同じ雨の話をしてないんじゃないかなってなるんですよね A 君からしたら。 Porque para mim tem faltado copos e eu tenho contratado caminhões para armazenar as bênçãos que eu tenho recebido. 僕にとってコップが足りなさすぎて会社を雇ってちょっと手伝ってもらってるんですよっていう話になるんですよ A 君からしたら。 Deus é ilimitado, não limite Deus em uma caixinha. 神 Você 様 pode dizer は amém mais alto aí?
Não limite Deus numa caixinha. 神様は限りないお方ですから、あなたが神様の力をあなたが限度をかけてはいけないんですよね。 Agora eu quero trazer para você algumas estratégias de você quebrar com a pobreza na sua vida. であなたの人生のその貧しさを打ち破る方法をいくつか言っていきます。 A oferta é uma proteção para você. 献金はあなたを守るものです。 Abra em 2 Coríntios 9:6. 第2コリント9章6節 Já alguns sabem de cor esse versículo. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 9章6節私が伝えたいことはこうです。わずかだけまくものはわずかだけ借り入れ、豊かにまくものは豊かに借り入れます。 Lucas 6:38. ルカ6章38 Deem e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. 与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、ゆすって入れたり、盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方も測りを返してもらえるからです。 Esse dia eu estava conversando com o Gabriel e ele perguntou: o que será que é digno? E eu falei: é mais do que merecedor. ふさわしいって何って最近ガブリエル君に聞かれたんですよ。 E Deus é digno da nossa adoração. このふさわしい以上、この人こそっていう意味だよって説明したんですよ。 Então nós precisamos de saber que Deus é digno nas nossas ofertas também. だから神様は賛美だけを受けるにふさわしいお方ではなく、私たちの献金を受けるにもふさわし Ele い é お方です。 mais do que merecedor das nossas ofertas. 私たちの献金を受けるにふさわしい以上の存在であられる De お方 uma です。 certa forma, a oferta de domingo, por exemplo, ela não está aqui para a gente dar alguma coisa para Deus. Quem vai dar alguma coisa para Deus? O cara é dono do ouro e da prata. Não tem como a gente dar nada para Deus. 日曜日の献金って私たちは神様に携えてるわけじゃないんですよね。だって神様に私たちって自分のちっぽけなお金で神様に何があげられるんですか？ Mas a partir dessa decisão de dar algo, entregar-se a si mesmo, o seu coração a Deus, isso faz com que você prive a sua vida de pobrezas e misérias. しかしその献金を捧げてるその行動が自分の心を捧げてるっていう意味なので、あなたはその金銭の乏しさから守られるっていうことなんです。 A gente leu agora em Provérbios 11:24 e 25 que fala que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. で箴言の11の24で読んだように、気前よく施してなお富む人がいて、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなる者もいるって書かれてるんですよね。 Então, quando você dá generosamente, você vê ainda aumentar as suas riquezas e isso vai te acumulando riquezas sobre as suas vidas. あなたが気前よく施せば施すほどその富も来るってことなんですよね。 E quando você entrega ao Senhor, você está de uma certa forma declarando a dependência de Deus nas suas finanças. 主に委ねるイコールあなたは主を頼りにしていますよ。金銭的に私はあなたを頼りにしてますと告白するのと同じです。 Então, estarmos ofertando ao Senhor não significa ajudar a Deus, significa se ajudar-se a si mesmo. だから献金を捧げるっていうのは自分自身を神様を助けるのではなくて自分自身を助けていることになるんです。 Deixa eu ensinar um segredo da oferta. Não decida de última hora o quanto você vai ofertar. 献金のその金額っていうのは直前に決めるのではないんです。 Porque existe dois tipos de oferta. Aquela oferta que você já prepara quando você organiza as suas finanças, já que você organiza, e você já decide, esse mês vou ofertar X valor. 献金っていうのは2種類あって、もともとあなたが金銭の管理をしているときに私はこの X 円を献金しようと決めるものがある。 Essa é a oferta de Abel. E existe uma oferta onde o Espírito Santo toca no seu coração e você vai lá e fala, eu vou colocar mais tanto aqui.
これとは別に Ou vou 聖霊 colocar um 様 outro が envelope com valor X, porque Deus está tocando no meu coração. 聖霊様があなたを導く献金があります。 E essa é a oferta que você tem que dar rápido. でそっちの聖霊様に導かれた方は早くしなきゃいけないんです。 Porque senão você se arrepende. じゃないともう後悔しちゃってしないから。 E dentre essas, você já está preparado. E essa, por exemplo, esse aqui de selar a palavra, só os sábios fazem esse tipo de atitude. ここに捧げられた献金、今皆さんが前に来て、これって地位のある人しかしないんですよね。これっ Você て está メッセージを封印してるから。 você tá selando isso para que isso aconteça na sua vida. これを封印してるっていうことは、あなたの人生にもそれが起きてほしいって言ってると同じことで E す。 isso realmente começa a gerar algo, mover os céus ao seu favor. これって天があなたのために動き始めるんです。 E aí começa a prosperar abundantemente. そしてあなたは豊かになっていきます。 Amém? アメンですか？ Eu li Salmos 96:8, não, né? Salmo 96:8. 詩編96の8を開いてください。 Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. 皆の栄光を主に、着せよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。 É de costume dos antigos, eu vou dizer porque eu não sei o nome daquele povo, mas eles quando iam diante do rei ou no templo, eles levavam ofertas. 昔の方々って宮に行く時とか、王の前に行く時に必ず捧げ物を持って行ってたんです。 E essas ofertas eram para que as pessoas primeiro recebessem você e analisassem para que você possa entrar diante do rei ou não. それはまずその捧げ物をチェックされて、あなたが王の前に行けるかどうかそれで判断されてたんです。 E aqui o salmista diz assim, deem ao Senhor. Ele não está falando do ao Senhor, ele está falando deem. Ele está dando um conselho para você e para mim que estamos lendo isso. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. これってこの8節って何々したらいいんじゃないのではなくて、提案ではなくて命令なんですよね。皆の栄光を主に着せようなんです。 E entrem nos seus átrios trazendo ofertas. で捧げ物を携えて主の大庭に入れ。 Então, nós precisamos de realmente dar ao Senhor aquilo que Ele é digno de receber. だから主が受けるべきものを私たちが携えるべきなん E です。 trazer as ofertas diante do altar do Senhor. そして主の祭壇の御前に献金を捧げる。 Quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a entender por que Deus estava falando para mim falar sobre ofertas. でこれについ Finanças, て aliás. これについて勉強していたときに、神様になぜその金銭についてメッセージしなさいと言われたのか理解できま Se した。 Deus está trazendo esse tipo de orientação, é chegado o tempo de você dar uma guinada nas suas finanças e começar a prosperar abundantemente. ということは、神様がそういうふうに導いてくださっているということは、私たちが金銭的に栄える時が来た、本当にちゃんと管理する時が来たっていう意味なんで As す。 coisas não são por acaso. Deus não faz as coisas por acaso. Porque queria pregar sobre comunicação. 私は今日どうしてもコミュニケーションについてメッセージしたかったんですよ。 E a apóstola já vindo aqui falando sobre oferta e não sei o que e tal. Eu só pensando, olha, se eu falasse não falasse sobre finanças e falasse sobre comunicação, ia estar tomando um tapa na cara aqui. で、使徒さんも金銭について話したじゃないですか。だから私がもし堅くなに、いや絶対金銭については話さずコミュニケーションについて話そうって思ってしてたら、神様に怒られてたんじゃないかなと思います。 Outro ponto que te protege muito são os dízimos. そしてあなたを大変素晴らしい方法で守ってくださるものが10分の1献金です。 Abra sua Bíblia em Deuteronômio 14:22. 新明記を開いてください。 Separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Só isso. 14の22です。あなたは毎年種をまいて畑から、得るすべての収穫の10分の1を必ず捧げなければなら Se ない。 você ler o contexto, você vai ver que a Bíblia ensina que realmente quando você colhe alguma coisa ou você vai fazer algo e você
produz algo, você precisa de aprender a separar o Senhor o dízimo. A palavra dízimo significa 10%. 10分の1献金っていうのはどういう意味かというと、 Aliás, 10 décima parte, perdão. 割、その10分があるうちの1割っていう意味なんですね。だからあなたが得たもののすべての1割を主にっていう意味です。 E quando essa décima parte é espelhada no valor X, por exemplo, a décima parte de Hakuen é 10 ienes. ということは100円の1割っていうのは10円ですよね。 A décima parte de 1000 é 100. 1000円の10割は100円ですよ E ね。 assim a gente cria o nosso dízimo sabendo que o valor é 10%. そのようにして私たちの10分の1献金とは何なのかっていうのが分かります。 Em Malaquias a Bíblia fala que nós devemos trazer os... Vamos ler Malaquias 3:10, né? Melhor. マラキ書をちょっと読んでみましょう。 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. 10節10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。アメン。 Quando a Bíblia fala sobre trazer o dízimo da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, a Bíblia está falando sobre o alimento espiritual que a igreja vai proporcionar a você. ここに書かれてるね、宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよって書いてるのは、教会があなたに与える霊的な食物のことを言ってるんです。 E ele diz assim: depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. こうして私を試してみよう万軍の主は言われると書かれてます。 Graças a Deus, o Senhor dos Exércitos é aquele que nunca perdeu uma batalha. 万軍の主は一つの戦いすら負けたことのないお方です。 E Deus poderia dizer, diz o Jeová Jireh. で、ヤハウェジレ Ele poderia dizer isso. というふうに言うこともできました。 Porque Jireh é o provedor. ジレっていうのは備えてくださる神の Só こ que とを言っ aqui ていま Deus す。 faz questão de colocar o Senhor dos Exércitos しか no しここ meio. には主はあえて万軍の主っていうふうに書いてくださるんですよ。 Por quê? Porque ele nunca perdeu uma batalha e não vai perder essa. 一回も戦いを負けたことがなく、この戦いも負けるはずがないってことなんです。 Se demônios, principados e potestades se levantarem contra você, o fato de você estar dizimando te priva e ele nunca vai perder dessas batalhas. 闇と力があなたに対して立ち上がったとしても、万軍の主はあなたを守っておられるので、あなたは負けるはずがない。 E ele diz aqui: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. 私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。 Coloca o 11 para mim. 11節 Porque por vocês repreenderei a praga devoradora para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. 私はあなた方のために食い荒らす者を叱ってあなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし畑のぶどうの木が不作とならないようにする万軍の主は言われる。ハレルヤ。 E aqui ele diz que repreenderá o devorador para que você comece a prosperar. そして悪霊を叱ってくださるっていうことなんですね。 Então, o dízimo é uma ferramenta para nos proteger através das finanças de que realmente podemos conquistar, estarmos confiando, aliás, em Deus, que é o Senhor dos Exércitos. ということは10分の1献金っていうのは私たちを守る、なおかつ万軍の主を私は頼っているっていう意味を示しています。 Quando você dizima, você simplesmente está santificando as suas finanças para o Senhor. 10分の1献金を捧げることによってあなたの金銭を清めているっていう意味があります。 E através disso você começa a
impedir com que certas coisas aconteçam na sua vida. そしてあなたの人生にいくつかのことが起きないように、それを神様が守ってくださるというか、それを起きないようにさせる。 Quando eu aprendi sobre dízimo, eu comecei a dizimar e nunca mais parei, porque eu comecei a perceber a diferença que isso fez nas minhas finanças. 私が10分の1献金について教えられた時から、私は10分の1献金を捧げるようになって1回もやめたことがないです。理由としては、どんだけの違いを私自身が感じたか、本当に自分自身が見ました。 E uma das coisas que a gente precisa de entender é que dízimo é primícia de tudo. で、10分の1献金っていうのは初歩で全てにおいての初歩。 Às vezes tem cristão que fala assim, mas eu dizimo e tal, mas minha vida tá toda embaralhada, tudo bagunçado, eu não sei o que fazer. でも私は10分の1献金を捧げているのに自分の人生めちゃくちゃだっていう E 人もい aí ます。 você vai analisar a vida da pessoa, ela paga todas as contas e com o dinheiro que sobra ela separa o dízimo e dá o dízimo. でもよくよく見たら、その人って得た給料から全て全部払うものを払ってからの10分の1献金を出してるん Aí で a す。 gente fala, ora bolas. É あ claro, らあらっていう感じですね。 É claro que vai や dar れやれみたいな。 porque dízimo é primícia, é a primeira parte. で、10分の1献金っていうのは最初に出さなければならないもの。 Quando Deus instrui sobre separar o dízimo, ele fala que é para nós separarmos a primeira parte. で、10分の1献金を捧げるときっていうのは最初のものとして捧げるべきだと。 E assim nós começamos a entender que o dízimo precisa de ser separado antes de mais nada. なので、すべてする前に最初に10分の1献金を分ける。 E deixa eu te ensinar. Você vai pegar o seu dízimo na sua mão, você vai separar. Eu faço questão de separar e pego na minha mão e oro abençoando esses 10% entregando ao Senhor. 私はまず自分の給料を取って10分の1献金をまず取ります。その10分の1献金を手にして祈るんです。 E depois eu pego os 90% e abençoo os 90% para que realmente isso supra as minhas necessidades e superabunde na minha vida. そして私はその後残りの 90% を手にして祈って主が本当にこれを倍増してくださってこれを本当に祝福してくださるように祈っています。 Porque quando nós recebemos nosso salário é como se Deus desse já 110%, mais ou menos. 本当にこう実際言えば神様がくださる給料っていうのは 110% って考えるのもいいと思います。 Deus já nos abençoa sabendo que 10% vai ser dízimo e esses 90% vão ser 100% para nossas vidas aquilo que nós precisamos. 私たちが得たもののすべてすでにその 90% が本当は私たちの 100% なんですね。だから神様は私たちに 110% を与えてくださって 10% を私たちが神様にお返しするという形。 E através dessa determinação, desse conhecimento, você começa a entender que aquele dinheiro nem seu é. そしてこれによってこの 10% はそもそも私のものじゃないんだなっていうことが分かるようになり Por ます。 isso, quando você usa desse valor, você é considerado como estar roubando a Deus. なのであなたがこのお金を使ってしまうとあなたは神様から盗んでいることになります。 Mas o maior erro disso é que nós estamos abrindo as portas para que a destruição nos alcance. ここで一番何がいけないのかというと、そういうふうにその10分の1献金を使ってしまうと、自分が使ってしまうと、こう悪魔が私たちを攻撃する扉を開いてしまうんです。 Então, o dízimo, ele te priva de doenças, enfermidades, gastos, acidentes, problemas, vários outros problemas que podem acontecer na sua vida, acabam não acontecendo porque você está protegido pelo Senhor. 10分の1献金によって私たちは病気とか事故とか変な出費とかから守られるんです。 Isso não quer dizer que você não vai acontecer isso com você. Quer dizer que vai evitar muitas coisas que Deus não tem um plano através disso. でもいいですか、それは起きないっていうわけではなくて多くのことを守られるってことなんですね。だからもし万が一それが起きたとしても神様はそれでさえ用いて祝福に変えてくださるっていう意味です。 E as coisas que Deus não tem um plano, sim, não vão acontecer. E você talvez nem perceba que não aconteceram, porque elas não aconteceram. そして神様の未計画にないことはそもそもそれが起きないんです。で、私たちも当然それを気づかないんですよね。神様の未計画になく私たちは10分の1献金を捧げてるからその災害とかに守られている、災害が起きないように守られている。
E o próximo passo para nós estarmos protegidos é a primícia ao Senhor. その次、初歩です。 Abra sua Bíblia em Provérbios 3:9. 箴言3章9節。 Perdão, esse aqui era para o anterior. Mas honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. これはもうちょっと先に読みたかったんですが、読みますね。9節。あなたの財産で主をあがめよう。あなたのすべての収穫の初物で。 E agora abra sua Bíblia em Levíticos 23, レビキ23、 10 e 11. 10と11。 Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote erguerá o feixe diante do Senhor para que seja aceito em favor de vocês, e ele moverá no dia seguinte ao sábado. イスラエルの子らに告げよう。あなた方が私に与えようとしている地に入り、収穫を借り入れたなら、収穫の初穂の束を祭司のところに持って行きなさい。その束は主の前で揺り動かす。あなた方が受け入れられるためである。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。アメン。 Quando a gente fala sobre estarmos entregando a primícia, se você reparar no momento de oferta e tudo mais, que a gente está naquela fila gigante aqui, alguns vêm aqui com um envelopinho e entregam para o apóstolo Jonas e a apóstola Selene. 初穂っていうのはですね、いいよ。ごめんね。初穂っていうのは私たちが献金を捧げているときにここに大きな列ができますよね。そことはまた別に使徒セレネとか使徒ジョナスにこう封筒を持っていってる人たち多分見たことがあると思うんですが、 Isso é uma primícia. これって初穂なんです。 A primícia é quando você pega talvez um dia do seu trabalho e fala: eu vou trabalhar e entregar esse dia para o Senhor. E você trabalha já preparado para entregar esse dia como oferta ao Senhor. 初穂っていうのは例えばあなたが働いた月の中の一日をあなたは主のためにこれを働きますって言ってそれを主に委ねることなんです。 E se você não tem condições de fazer isso, você pode entregar a sua primeira hora do seu trabalho, mas faça alguma coisa que entregue a sua primícia do seu trabalho ao Senhor. 例えば私はその、一日を委ねることはちょっとまだ難しいっていう場合は例えば1時間だけを主に委ねるとかでも結構です。 E através disso você vem e coloca num envelope diferente do envelope tradicional que a gente usa. でそれをまた別の封筒に入れたり。 Porque é importante que você use da honra ao Senhor. A honra é essa questão de você escolher essa diferença. で敬いですね。そこに敬いを示すことに示すので違う封筒に入れたりとか。 E aí você coloca no envelope e traz aqui e eles vão abençoar a sua vida, vão orar por você, vão liberar bênçãos sem medidas, recalcadas e sacudidas, transbordantes, vão repreender e vão fazer o que for preciso, o que Deus tocar nos seus corações ali naquele momento. でその初穂を持って捧げることによって祈りをしてくださるんです。そのお祈りが例えばあなたが栄えるためとか悪霊を叱るためとかその聖霊様が導いてくださるまま祈ってくださるんです。 E quando você honra um sacerdote através da oferta ou através de honrar na oração, pedir oração, fazer questão de pedir essa oração, faz com que isso atraia bênção sobre a sua vida. Eu lembro uma vez que eu vi um anúncio de uma casa e eu peguei o papel e falei: olha, que legal, essa planta dessa casa aqui é do jeito que eu sempre quis. E aí eu conversei com minha esposa, a gente falou: vamos ver um dia essa casa. Só que antes eu falava assim: eu vou levar para o apóstolo Jonas orar. E aí eu trouxe aqui e falei: olha, apóstolo Jonas, essa casa aqui eu vi e tal, não sei o que, é do jeito que eu sempre quis. Só que eu não tenho condições nenhuma de comprar, porque eu nem visto permanente eu tenho. E depois de, sei lá, menos de um ano eu estava comprando a casa. で私がとある日今しようとする話なんですが、どれほどこう私たち自分の牧師に祈ってもらう必要性について大切なことであるということを示すためなんですが、皆さんにお見せするためなんですが、とある日そのお家とある家が売られてるっていうのが家に届いて、で私が
欲しかったずっと欲しかった家と同じだって思って、とりあえずこの家を自分の妻にも見せて、妻も気に入って、それをとりあえず使徒ジョナスに見せようって言って、私はまだ永住ビザもなかったので、この家をこのローンを組めることも絶対できなかったんですよ。でも祈ってもらって待ったんです。そしたら1年後にはその家を私は購入していました。E eu só lembro dele olhando, ele nem olhou o papel, eu coloquei o papel na mesa assim, ele já pôs a mão em cima, falou, pai, e começou a orar. Ele falou, eu libero essa casa na vida do Vitor em nome de Jesus e tal, e orou, e eu amei, eu pensei que ele ia olhar a planta, analisar comigo, nem isso, ele só orou e liberou. E depois eu estava morando dentro da mesma casa que ele orou. でその家をわざわざ見てくださっていろいろ考えてくださるのかなと思ってたら、全然そうではなく、そのお家を私が見せた時に手を置いて、主よこの家が本当にビトルの家でありますようにって言って祈ったんです。O que isso significa é que nós precisamos de depender de Deus e começar a fazer coisas que são extraordinárias para que a bênção de Deus nos alcance. 私たちが本当に主の御前にいて、何をすれば私たちが主の祝福を、主の恵みを得られるかなんですよ。Então, quando você for primiciar, se você for primiciar, eu creio que sim, você entregue, coloque no envelope e, sabe, fale com Deus, fale, Senhor, eu estou com uma necessidade, eu estou com um plano, com um projeto, com uma estratégia, e eu quero que o Senhor me abençoe nisso. E traga a sua primícia e entregue aos sacerdotes. なので皆さんこの真実を分かってから初報を捧げるようになると思うんですが、皆さん自分のその給料の1日だったり1時間だったりを取って封筒に入れて人たちにそれを捧げてください。O que eu quero dizer com isso? É que através da sua organização financeira você vai ter capacidade de fazer isso. であなたが主を信頼することによってあなたはそれをする能力が与えられるということなんです。 E quando você entrega o controle das suas finanças para Deus, você não pode tomá-lo de volta. あなたが自分の金銭のコントロールを主に委ねた以上、それを取り戻すことはできない E です。 vai ter momentos que Deus vai exigir uma maturidade emocional de você muito grande. 時にはあなたが本当に精神的に強くなければやっていけない状況である場面も出てきます。 Vai ter momentos que a sua fé vai ser abalada por causa das coisas loucas que confundem as sábias. 時には本当にあなたの信仰が試される、あなたが本当にクレイジーなことをしなければならない時が来ます。 Quero chamar o grupo de louvor. 賛美歌グループの皆さんお願いします。 Quando você for começar a entregar suas finanças para Deus, já entrega o seu coração junto, porque você precisa de estar preparado para fazer aquilo que Deus vai fazer na sua vida. 金銭を委ねるときってあなたの心も一緒に委ねてください。そうすれば神様があなたの人生にしようとしていることを神様があなたの心を持って準備してくださるから。 Esse assunto de finanças é muito profundo na Bíblia, então eu estou só dando uma pincelada aqui. Se você ir para sua casa estudar a fundo esse assunto, você vai ter grandes revelações, e eu quero ainda que você compartilhe comigo que eu vou aprender também. この金銭ってすごい深い話なので、今日は少しだけお話ししたっていう形なので、皆さん家に帰って金銭について勉強していった時に神様に教えられたことは私にも教えてください。私も一緒に皆さんの勉強を教えてくださったことによって成長したいから。 Em Provérbios diz que os planos bem elaborados levam à fartura. でちゃんと勤勉な人によって与えられた立てられた計画は豊かにその人をするというふうに書かれてい E ま a す。 Bíblia diz também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. そして主を恐れることっていうのは知恵の始めであるとも書かれています。 Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos os planos que Deus pode fazer através de nós, através de sermos um gerador de riquezas na terra, nós podemos ir muito além daquilo que imaginamos. 私たちが本当に主を信頼して自分の心を委ねることによって私たちが想像する以上に前進することができます。主と共にいるから。
Faça como o apóstolo falou, dê generosamente àqueles que estão necessitados. 使徒セレネが言われたように、必要としているものには豊かに施しを与えてください。 Pegue esses versículos que vocês anotaram e vejam os positivos e comecem a pôr em prática esses princípios positivos e veja as bênçãos do Senhor acontecendo na sua vida. 今日皆さんが読んだ聖句を家でも読んでいって、それを一つ一つ実行していってください。そしてあなたの人生のあなた自身での変化をあなたが見てください。 Não ache ruim se o seu marido ou a sua esposa comece a ter um posicionamento diferente. Não vamos gastar nisso, não vamos fazer isso, vamos organizar suas finanças, vamos fazer assim, vamos dar uma oferta. Não ache ruim esses posicionamentos porque são de Deus. あなたの配偶者が例えばここにお金を使うのやめようとか、ここはちょっとこうしよう、あれはこうしよう、ここ献金下げようっていうふうに言ってきたら、それを悪い意味で捉えないでください。神から来てますから。 Entenda que é um toque do Espírito Santo vindo sobre a vida de cada um e nós precisamos de respeitar esse toque de Deus. 聖霊様が私たちに触れてくださっているサインですから。 Alguém dentro da sua casa vai começar a se levantar para trazer a prosperidade de Deus dentro dessa casa. あなたの家で誰かが立ち上がって、そのあなたの家族を豊かにするために誰かが立ち上がるので、それを拒まないでください。 Alguém vai começar a agir de uma forma louca que vai confundir as sábias e vai trazer a prosperidade de Deus para dentro da sua casa. これは普通ではないなっていう行動を取ったりすることさえあります。それをあえて神様がそうしてくださっているんです。 Entendamos que Deus é Rei e Senhor e Ele é o dono do ouro e da prata. 神様は王であり、主であり、金銀の主であられる。 Quando você ora e fala Senhor, você está declarando que Ele é o seu Senhor. 主よって祈るときって、神様があなたの主であるっていうことを宣言してるんです。 E quando Deus é Senhor na sua vida, quem manda é Ele. 主である以上、 Se 彼が Ele 支配していると é いうことです。 Senhor para você, a decisão é dele. Cabe a mim obedecê-lo. あなたにとって主、私にとって主である以上、彼が支配するので私たちは従うのみです。 Se eu o considero Senhor, eu preciso de tomar a posse das decisões dele. 私が彼を主と思っているのならば、主の未計画を私は受け入れるのみです。 Eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas requer posicionamento de nós mesmos. で主は私たちに多くのことを成し遂げたいと思っておられるけれども、私たちがそれを受け入れるかどうかなんです。 E isso vai depender de você. あなた自身に決まっている。 Vai depender do seu posicionamento. あなたの決断自身、あなたがそれを望むかどうかなんです。 Mas entenda uma coisa, Deus não tem a miséria para você. でも神様はあなたに乏しさを望んでおられません。 Deus não tem uma vida miserável para você, falando que você tem que viver dessa forma. あなたが乏しい人生を歩むべきだっていうふうに神様は決めておられないのです。 Mas Ele tem grandes prosperidades para entregar para a sua vida, porque Ele sabe que você vai entregar a semente, semear a semente e comer o pão. そして種をちゃんと種としてまくからということを主はご存知だから、あなたを豊かにさせたいんです。 Quando você começa a consumir as sementes, Deus percebe que você não está entendendo os princípios dele e ele para de entregar as sementes porque não vale a pena entregar para quem consome. Mas quando você começa a semeá-las, você está mostrando para Deus que você entendeu o propósito e você está semeando o que é devido semear e consumindo o que é devido consumir. あなたが自分の種を食べてしまうと、神様にとって何のメッセージかと言いますと、あなたは私の計画を理解できてないんだなっていうメッセージなんです。サインなんですね。で、私たちが種を理解できて種まきして食べるパンをちゃんと食べるべき時に食べたら、私たちは主の未計画を理解できてるっていうサインなんです。 Tenha em mente que a organização das suas finanças é atrair bênçãos de Deus para a sua vida. あなたの金銭の整理っていうのは、あなたの人生にとって祝福を引き寄せるものなんです。 Ah, nunca sobra para mim ofertar, porque você está ofertando da sobra. でも私は献金するためのお金がいつも残らないと。それはあなたは残り物を献金しようとしているからなんです。 A Eide, quando ela ainda a gente estava namorando, eu comecei a ir para a igreja e falei, mano, você tem que semear, dizimar, aliás. E aí ela falou, mas eu não entendo. Eu falei, não, eu te ajudo.
で私たちは教会を来始めた時、私はまだエイジと付き合ってた時なんですが、エイジに10分の1献金は捧げなあかんでって言ったんですよ。そしたらでもそういうのはよくわからないって言われて、お手伝いするからちゃんとしようって言ったんです。E contextualizando, eu estava falando que ajudo ela como se eu recebesse muito bem. E eu recebia 100.000 ienes, porque eu só fazia arubaito. でもその手伝ってあげるというのは金銭的に手伝ってあげるだったんですよ。でも私って当時アルバイトしかしてなくて、で当時月に、10万円しかもらってなかったんですよ。7万円から10万円しかもらってなかったんです。O salário completo era 100.000. で全部含めて10万だったんです E よ。 ela trabalhava o dia inteiro em tempo integral e aí recebia 160 ou mais, né? で彼女はフルタイムで16万ぐらい、もうちょっともらってたかな。 E o dinheiro dela nunca sobrava. でも余ることなかったんですよ、彼女絶対。 Nunca sobrava. お金が余ること Sempre 絶 estava 対なくて。 faltando e ela sempre pedindo vale, pedindo vale, pedindo vale. でいつもこう前借りをしてたんですよ。 E aí eu falei pra ela, falando, você tem que parar de pedir vale, porque senão você vai entrar numa bola de neve que você nunca mais vai conseguir sair. で前借りをし続けたら、その雪だるまになっていってしまって、もうそこから抜け出せなくなるでって言ったんですよ。 E ela fala, mas eu não consigo porque falta, eu preciso de pedir. でも足りひんくなるから前借りせざるを得ないっていう感じで言われてたん Então, です。 quando você receber o seu salário no próximo mês, você me chama que eu vou lá te ajudar. Nós vamos orar juntos e nós vamos entregar o dízimo. E você não vai pedir vale. じゃあ次の給料が来たら呼んでと。そこで10分の1献金を、出してちゃんと祈って、あなたは前借りは絶対しないからっていうふうに言ったんです。 Ela achou uma atitude louca, で、 mas concordou comigo. 絶対 Entrou お na か minha しいだろ loucura. 絶対そんなおかしいやろ、無理に決まってるって思いながら私の言ったことをしたんです。 Porque ela sem dar o dízimo já faltava, imagina dizimando. こう10分の1献金を捧まあげなくて足りなかったのに、捧げたらなおさら足りないですよね。 É um pensamento lógico. だから普通の算数でいけばおかしいんですよね。 E aí nós pegamos o salário dela e organizamos, fizemos uma planilha orçamentária e separamos o dízimo, oramos e entregamos. で彼女の給料を取って10分の1献金を取って祈って、そこで全部管理したんです。 E aí colocamos envelopes, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, isso e aquilo, não sei o que, e foi checando na lista de planilha orçamentária. で出費のリストをチェックしていきながら、その一コマ一コマに対して封筒を準備してたので、そこに入れていったんです。これは何々用、何々用みたいな。 E aí, quando checou o último ponto, por incrível que pareça, deu para pagar todas as coisas. で最後チェックした時に全部払えたんですよ。 E aí ela ficou impressionada, falou, uau, deu para pagar tudo, como é que pode? で彼女すっごいびっくりして、全部払えたの本当みたいな。 Eu estou resumindo a história, porque se ela contar, ela vai ficar 1 hora contando. Então eu estou resumindo. もうエイジがこの話をしたら1時間ぐらいかかるので、ちょっとまとめて言いました。 E aí ela ficou impressionada. Nossa, deu para pagar tudo, como é que pode? Porque isso eu não estou entendendo nada. E ela ficou toda maravilhada. なんでこういうことができるのおかしいでしょって言って、すっごい彼女驚いたんですよ。 Só que Deus não faz nada pela metade. でも神様って中途半端なことはなされない神なんですよ Essa é a ね。 parte boa da い história. やー、ここが一番話の中での一 Deus 番 não いいと faz ころなんで nada す。 pela metade. 神様は本当に中途半端に物事をなされる方で E はな quando く、 nós terminamos de organizar as finanças, ela foi levantar, embaixo da perna dela tinha 40.000 ienes. で彼女がその金銭の管理を終えてから立ち上がった時に腰の、太ももの下に4万円入ってたんです。 Deus não faz nada pela metade. 神様は中途半端なことなされないお Deus 方で traz す。 as coisas loucas para confundir as sábias. 神様は私たちにこうクレイジーなことをさせることによって私たちに奇跡を E 導く quando んで você す。 toma posse dessas bênçãos do Senhor, desses milagres de Deus, e você começa a agir como tal, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! このように私たちが信仰を使って主の言われていることを信仰に基づいて行えば奇跡を生きることができます。 É chegado o tempo de nós desfrutarmos do melhor do Senhor e não da miséria. 私たちがもっと豊かな主の未計画を満喫する時が来ました。 Depois daquela experiência, ela também nunca mais parou de dizimar. その経験があってからエイジは10分の1献金を捧げるのを1回もやめませんでした。
Deus vai começar a mexer nas suas estruturas para que você prospere. Porque o chamado dele é para que você semeie, para que você doe, para que você entregue, para que você frutifique nessa terra. あなたはだんだん主に従うことによってあなたは豊かになっていきます。なぜかというと、神様はあなたがもっと栄えることによって満ち足りてない人たちにも分けられるから。 Eu quero que você se levante, que nós vamos orar agora. では祈りましょう。ご起立ください。 Se você nunca experimentou as bênçãos de Deus na área financeira, esse é o seu tempo. Esse é o momento de você começar a desfrutar da graça de Deus na área de prosperidade. Não podemos viver andando e dependendo das migalhas que caem da mesa do nosso Senhor. Ainda que essas migalhas são bênçãos nas nossas vidas, mas Ele veio para você. Ele veio para que você viva e vida em abundância. Ele veio para trazer coisas grandes para nossas vidas. E não para trazer miséria. E não para que você sobreviva na terra. É chegado o tempo de nós começarmos a nos entregar e ser uma ferramenta de Deus na terra. Se Deus tem as suas mãos para ofertar na vida de alguém, por que raios Ele vai fazer cair dinheiros do céu? Se Ele já fez cair na sua mão. Muito bom. Você entende isso? Você é o corpo de Deus na terra. Você é a ferramenta que Deus vai usar para abençoar vidas na terra. Você é a ferramenta que Deus vai usar para levantar um altar de adoração na terra. E através da sua vida, Deus vai usar abundantemente as suas mãos, as suas pernas, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca e as suas finanças para abençoar essa nação. Aleluia! Pai, nós nos entregamos na Tua presença e declaramos que Tu és o nosso Senhor, declaramos que Tu és o nosso Pai, entregamos-nos a nós mesmos diante da Tua presença, nos rendemos perante a Tua majestade e clamamos, Senhor, toma posse das nossas vidas, toma posse das nossas decisões. Queremos refletir a sua glória, queremos refletir os planos do Senhor e que o desenho do céu seja o desenho da nossa vida na terra, no nome de Jesus. Queremos refletir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso pedimos em nome de Jesus, levanta cada um aqui presente, levanta essas pessoas, ó Pai, e muda a história de cada um em nome de Jesus. Começa, Senhor, a tocar nas finanças, começa a mexer nas estruturas em nome de Jesus, repreendendo o devorador, repreendemos o saqueador em nome de Jesus, e comece a multiplicar em 30, em 60 e 100 por 1 no nome de Jesus.